Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar sobre cada rodada mais um absurdo envolvendo a falta de qualidade da arbitragem brasileira. E a grande verdade é que o discurso, o testemunho, né, não foi nem mais a reclamação, mas o testemunho do jogador do Grêmio, Marlon, que após a derrota para o Red Bull Bragantino desferiu golpes mais do que necessários, não contra o Red Bull Bragantino ou só contra a arbitragem, mas contra quem pode resolver, tá? Que é a própria CBF. Ela ainda é a organizadora do Campeonato Brasileiro. É inadmissível, como disse o Marlon, o jogador do Grêmio, que a CBF não tenha o menor interesse em valorizar o seu produto. Pelo contrário, ela vê esse produto desvalorizar a cada momento em que o produto fica sem credibilidade. Ah, mas ainda é muito dinheiro que rola no futebol brasileiro. Ainda é muito dinheiro que rola no futebol brasileiro. Mas a hype pode passar. Os árbitros podem ficar desacreditados. A própria CBF, que tem um novo presidente, pode ficar desacreditada, como ficou a das gestões passadas. Não adianta mudar o calendário, melhorar isso, melhorar aquilo, se o fator arbitragem ainda é determinante para resultados, seja na Copa do Brasil, seja no Campeonato Brasileiro. O que a gente tem visto, cada rodada é uma comprovação de que mais do que a arbitragem brasileira não tem salvação. O VAR no Brasil, ele é único, porque só no Brasil ele piorou o futebol. No mundo inteiro o VAR corrigiu injustiças. Aqui nós nos iludimos que isso aconteceria, mas pelo contrário. Aqui piorou. O VAR no Brasil tem que acabar. Essa é que é a grande verdade. O VAR no Brasil tem que acabar, porque o VAR ele simplesmente se transformou em algo pior do que uma máfia. O VAR não tem mais autoridade do que o árbitro, mas quem está lá em cima é imbuído de uma força, de um poder, e parece que é lugar comum que o VAR tem sim mais poder do que o árbitro. E como 80% dos árbitros do Brasil não tem personalidade, eles não peitam o VAR, então basicamente a decisão do VAR é a decisão unânime. Eu só vi um árbitro tomar uma decisão diferente da do VAR em todo esse Campeonato Brasileiro. Dos anos anteriores eu não vou lembrar. E é um árbitro para lá de controverso, é um árbitro que já está também chegando no momento em que vai ter que parar de apitar, a bola bate nele o tempo inteiro, está sempre mal colocado e tal, mas tem personalidade, que é o Anderson Daronco. Pode não ter rock, qualidade, mas pelo menos não se deixa levar por qualquer árbitrozinho de vídeo que está lá na cabine do VAR. O que a gente tem visto são lances de jogo, o árbitro em cima do lance, na frente do lance, considera o lance de jogo, vem o VAR e tenta, manipulando vídeo, colocando em câmera lenta, tenta persuadir o árbitro de campo de ter uma opinião diferente. Ontem foi Grêmio e Bragantino, que o VAR vai lá e manipula uma imagem e vende um discurso, e o árbitro, sem personalidade nenhuma, compra o discurso do VAR, como se o VAR fosse a autoridade. O VAR não é a autoridade maior do que o árbitro dentro de campo, mas não é um árbitro profissional, é um árbitro amador, como é amadora a arbitragem brasileira. Enquanto a CBF, se continuar gerindo o campeonato no Brasil, não resolver isso, nada vai mudar. Agora, Marlon, seu discurso foi muito bonito, seu discurso foi muito profundo, mas isso tem que ser um discurso da classe dos jogadores. Os jogadores precisam se envolver nesse tipo de discurso. Será que vão ter peito e não vai ser só a emoção? Será que os clubes que são favorecidos por decisões do VAR vão aceitar? Vão impedir os seus atletas? Vão punir os seus atletas? Porque nem todo mundo compra essa briga.
É sempre um versus o outro. Ou então quando a classe vai lutar por alguma coisa, outros, não vou entrar nessa briga não, porque de certa forma eu sou favorecido. A gente vê assim, a guerra contra o gramado sintético. O cara que joga no gramado sintético, que é pago pelo clube que tem gramado sintético, ele não vai entrar nessa guerra, ele não vai entrar nessa briga. Mas também a luta pelo gramado sintético poderia ser uma luta pelo gramado natural de qualidade. E aí tem que ter dinheiro do clube, o clube não investe, o clube não vai cuidar. Aí as discussões morrem, né? Viram basicamente reclamações pontuais, choro pontual. Agora da arbitragem que a gente todo ano, todo dia, todo jogo vê. E o VAR piorou. As decisões de campo, todo jogo, toda rodada a gente tem reclamação, a gente tem reclamação de técnico, de dirigente, de jogador. O VAR tá ali para quê? Sem o VAR tinha menos reclamações. É impressionante. Com o VAR, o número de reclamações aumentou principalmente de 2024 para 2025, são vários clubes. Eram poucos clubes, agora são quase todos os clubes reclamando. Você tem VAR que apita jogo e dá pênalti que não existe. Você tem VAR que está dormindo em penalidade que existe, o árbitro não viu. Caso de Botafogo Internacional. Você tem VAR que decide jogo, querendo apitar inclusive em expulsão, em lances fortuitos. E outras que a agressão, não há a chamada do VAR, não tem um critério, não tem qualidade, não tem nada. O VAR no Brasil ele veio para profissionalizar a falta de profissionalismo. É inacreditável, inacreditável como nada dá certo no futebol brasileiro. Enquanto a CBF não tomar uma atitude e profissionalizar a arbitragem no Brasil, a solução é tirar o VAR dali. Porque é muita gente falando. E quanto mais gente incompetente dando palpite, você imagine uma pessoa incompetente tomando conta de uma situação importante. Agora, junta com mais 4 incompetentes. Gente, não tem como dar certo. Não tem como. É melhor deixar um só. É melhor deixar um. Deixa um sem qualidade, porque aí a culpa vai toda para esse. Agora não, são 5, são 4. E o VAR, ele está ferindo o próprio estatuto da arbitragem no Brasil. O VAR está tomando decisões. O VAR está encampando, basicamente, campanhas contra determinados tipos de lance ou a favor de determinado tipo de lance. Ele está encampando quase que doutrinação. Encampando doutrinação na cabine do VAR para convencer juiz de alguma coisa. E os argumentos são, assim, fantásticos, no sentido de mundo fantástico. Esse do pênalti do Marlon, jogador que está com o braço colado. E eles vão dar uma justificativa, vai por aqui, vai por ali. E o árbitro, como se fosse a coisa mais natural do mundo, concorda em gênero, número e grau. Assim, é impressionante como o futebol brasileiro, apesar de hoje ser o mais rico da América do Sul, apesar de passar a impressão depois do Mundial de Clubes que, olha, futebol brasileiro, hein? Mas a nossa arbitragem, olha, isso aí é caso de polícia, gente. Me desculpe. Eu não tenho qualquer fé no futebol brasileiro. Não tenho qualquer fé no futebol brasileiro. Acreditaria se os clubes se unissem para montar uma liga. Nem isso conseguem. Não conseguem dividir 77 milhões. Porque tem um que entra com a ação na justiça, tem outros que não aceitam conversar com esse um, enfim, não há diálogo, não há unanimidade. Unanimidade até nunca vai haver, mas precisa haver diálogo, concessão, eu abro mão disso, você abre mão daquilo. Não tem. O futebol brasileiro está perdido, o futebol brasileiro já era enquanto não profissionalizar a sua arbitragem, enquanto não houver punição severa para esses que cometem as maiores atrocidades na cabine do VAR. São anti-heróis invisíveis e assim ficam. Os clubes têm que passar a fazer igual o Flamengo. Expor para o seu torcedor 2 dias antes do jogo quem é o árbitro, quem é o VAR, partidas apitadas por eles, placares. Muita gente reclamou e eu até marquei a CBF numa postagem e falei, agora é pressão subliminar, pressão implícita para cima de arbitragem antes do jogo. O Flamengo agora é secretário da CBF, mas tem que ser. O Flamengo é secretário, o Flamengo é assessor de si mesmo. Se ele pressiona, a arbitragem no Brasil funciona assim. Quanto mais pressionada ela está, melhor ela decide a seu favor. Então,
o Flamengo está fazendo certo e os clubes têm que adotar esse critério. Jogar nas suas contas oficiais nome dos árbitros que vão apitar. Quem sabe, assim, pressionados, eles começam a fazer um bom trabalho.